Milhares de toneladas de rocha pressionam as cabeças de perfuração no subsolo profundo a cada instante. O metal colide diretamente com a pedra bruta na escuridão, onde a engenharia supera a pressão geológica. A construção de túneis colossais transformou o que eram conceitos teóricos em infraestrutura pesada tangível. Cada metro escavado exige precisão absoluta dos sistemas hidráulicos. Mas isso é apenas o começo. Por que o avanço nessas condições é mantido tão estritamente controlado? Aparentemente, seria mais eficiente acelerar a rotação das brocas para ganhar tempo de execução na obra. Mas a velocidade moderada é vital para evitar o colapso das paredes rochosas antes da instalação dos suportes estruturais. Pode-se notar como o equipamento mantém uma rotação firme para perfurar a montanha. Vê-se a estrutura criando conexões físicas, onde antes existiam apenas barreiras naturais intransponíveis. À primeira vista, parece uma simples remoção de terra, mas na prática é uma batalha constante de torque mecânico contra a resistência do maciço. O maquinário avança progressivamente para onde a luz não alcança, e isso ainda não é o limite. As máquinas mantêm seu trabalho contínuo de rotação nas profundezas da Terra. Mais de 1.000 deslizamentos mortais são registrados anualmente apenas na China, revelando a instabilidade oculta nas encostas íngremes. Essa é a dura realidade que a humanidade enfrenta há séculos, escondida por trás da majestade visual das montanhas. Em 1991, um colapso catastrófico no Passo Rocha ceifou mais de 200 vidas sob toneladas de detritos. Em 2014, uma tempestade de neve feroz na Cordilheira de Annapurna deixou 400 trekkers desaparecidos no gelo. Esses números sombrios servem como um lembrete das limitações humanas perante a força da natureza. Mas isso é apenas o começo. Por que perfurar maciços rochosos custosos em vez de usar estradas externas? À primeira vista, contornar os picos sinuosos parece a solução lógica de engenharia. No entanto, a resposta foi atravessar as montanhas para criar um caminho sustentável e protegido. Vê-se como o traçado direto elimina as curvas perigosas dos antigos passos de montanha. Túneis maciços permitem que veículos viajem em linha reta através da rocha sólida, isolados das intempéries. A economia de combustível ocorre naturalmente com o corte na distância de viagem, diminuindo também as emissões de poluentes. O perigo geológico se transforma em segurança operacional, convertendo picos acidentados em artérias vitais do futuro. Essa ambição técnica redesenha o mapa do transporte global definitivamente. Mais de 300 metros de profundidade é até onde as sondas perfuram o maciço rochoso para extrair amostras cilíndricas cruciais. Por que gastar meses perfurando dezenas de poços exploratórios antes mesmo de mover a Terra? À primeira vista, a tecnologia de escavação atual permitiria ajustes dinâmicos durante a obra, mas na prática, a ignorância sobre a dureza exata da rocha pode ser fatal. Sem esses dados prévios, as máquinas encontrariam zonas de falha inesperadas ou pressões de água incontroláveis no interior da montanha. Engenheiros testam a porosidade e a resistência de cada fragmento coletado em laboratório. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como especialistas ambientais mapeiam simultaneamente cada risco de erosão na paisagem circundante. Eles avaliam cuidadosamente como a perfuração afetará os fluxos de água subterrânea e os ecossistemas sensíveis na superfície. A estrutura interna da montanha e suas fraquezas começam a se revelar nos gráficos. Por isso, montanhas de dados físicos são convertidas em modelos digitais complexos dentro de softwares de simulação geotécnica tridimensional. Vê-se como o programa permite aos técnicos olhar através da rocha sólida, definindo o alinhamento e o raio de curvatura ideais para o túnel. O computador calcula a inclinação perfeita para garantir a estabilidade estrutural máxima. Depois,
fica mais complexo. Apenas o plano de construção mais seguro e eficiente recebe a aprovação final dos geólogos. O caminho para redesenhar o transporte global está traçado. 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Essas são as dimensões exatas dos poços verticais perfurados através da rocha. O projeto recebe seu primeiro fôlego vital em meio à escuridão pesada e rochas de média densidade. A partir do centro de construção, engenheiros perfuram para cima em direção à superfície para trazer ar fresco e expulsar os gases de exaustão acumulados. Mas isso é apenas o começo da complexidade subterrânea. Por que a perfuração é realizada de dentro do túnel para fora usando a técnica de perfuração ascendente? O método inverso, perfurando da superfície para baixo, pareceria mais intuitivo para a gravidade. A cabeça de perfuração é operada internamente e empurrada para cima com precisão quase perfeita. Isso garante a estabilidade vertical necessária para conectar as profundidades ao ar livre sem desvios perigosos na estrutura geológica. À primeira vista, o ambiente parece estático, mas na prática, a pressão, a poeira e o calor em profundidades de centenas de metros tornam o ar tóxico em questão de minutos. Sensores industriais monitoram incessantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases nocivos no ambiente confinado. Pode-se notar como potentes ventiladores de jato coordenam o fluxo constante para dissipar qualquer ameaça invisível. Depois, fica mais complexo. O sistema precisa sustentar a respiração de centenas de trabalhadores simultaneamente. A rede completa de ventilação permite que a equipe labore por horas com segurança sob a montanha. Mais de uma centena de toneladas? Esse é o peso que pode ser superado apenas pela cabeça de corte, o componente mais pesado de todo o sistema. Enquanto o canteiro de obras externo permanece envolto em uma densa névoa de poeira, nas profundezas da montanha ocorre a montagem de uma colossal máquina perfuradora de túneis. Centenas de veículos de transporte especializados entregam o sistema inteiro ao local. Cada módulo de carga pesa de dezenas a centenas de toneladas, variando desde a estrutura de suporte e a cabine de controle até os complexos sistemas hidráulicos. Mas isso é apenas o começo. O posicionamento deste gigante para a primeira operação exige precisão absoluta. Por que os túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados temporariamente com aço e concreto projetado? Aparentemente, a estrutura natural das galerias poderia suportar o trânsito inicial das equipes. No entanto, é estritamente necessário criar espaço para que componentes massivos de quase 15 metros de diâmetro passem sem riscos de colapso. Pode-se notar como no espaço confinado iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados. Sensores a laser guiam o alinhamento com uma margem de tolerância de não mais que 5 milímetros. Poderosos macacos hidráulicos levantam a cabeça de corte, que pesa de 100 a 500 toneladas, para a posição correta, acoplando-a passo a passo às seções do corpo e da cauda. Parece simples o encaixe mecânico, mas na prática, a coordenação entre centenas de engenheiros é crítica para o sucesso. Depois, fica mais complexo. A máquina atinge suas dimensões finais nas profundezas da rocha. Uma vez totalmente montada, a perfuradora de túneis se estende por quase 100 metros de comprimento. Isso equivale a um edifício de 30 andares deitado de lado no subsolo. Milhares de peças mecânicas estão agora perfeitamente encaixadas, formando uma unidade de aço unificada. O equipamento está pronto para iniciar a perfuração da rocha sólida. Mais de 3.000 toneladas de maquinário ganham vida no interior da montanha, comandadas a partir da cabine de controle central. Sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos despertam em um instante de sincronia mecânica. Mas, por que uma máquina com tal potência avança tão cautelosamente no início?
À primeira vista, a força bruta dos motores sugeriria um movimento rápido e agressivo. A lentidão inicial é necessária para que os milhares de componentes operem em harmonia perfeita antes da carga total. Pode-se notar como a montanha treme levemente quando a tuneladora inicia seu avanço implacável pelos túneis. Com quase 100 metros de comprimento, a máquina opera com a cabeça de corte já enterrada profundamente na rocha, enquanto a seção traseira ainda é montada na câmara de lançamento. Mas isso é apenas o começo. O processo exige uma coordenação precisa e ininterrupta entre o fornecimento de energia, água e os sistemas de ventilação. Na frente de ataque, 4 cilindros hidráulicos maciços pressionam a estrutura contra a pedra com até 500 toneladas de força concentrada. 93 discos de liga metálica giram com um torque imenso, triturando camadas geológicas tão duras quanto o aço. Parece simples o conceito de rotação e pressão, mas na prática, a resistência da rocha exige um esforço físico monumental do equipamento. Vê-se como jatos de água de alta pressão resfriam constantemente a cabeça de corte, limpando os detritos e reduzindo o atrito das lâminas. A rocha moída é recolhida e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m. Esse esforço leva aproximadamente 30 minutos para ser concluído. Depois, fica mais complexo. O ritmo mecânico de pressionar, liberar, avançar e perfurar se repete mais de 50 vezes por turno, dia e noite. Assim que um ciclo termina, o escudo de garra empurra o conjunto para frente e braçadeiras hidráulicas travam nas paredes do túnel para o próximo impulso. A câmera desliza pelos pistões que trabalham sem parar até a conclusão da passagem. Projetos monumentais dependem dessa tecnologia, como o túnel Santa Lúcia na Europa, com um diâmetro de quase 16 metros, ou o túnel de base de São Gotardo, na Suíça, com 57 quilômetros. Hoje, a China lidera essa fronteira subterrânea com mais de 1.000 tuneladoras operando simultaneamente em ferrovias e metrôs. Elas funcionam 24 horas por dia, simbolizando a determinação técnica. A inovação continua abrindo caminho através da escuridão sólida. 80 a 100 kg de explosivos são carregados em cada orifício perfurado na rocha. Embora a tuneladora tenha trazido uma era moderna à tecnologia de construção, nem toda a geologia suporta essa máquina colossal com eficiência total. Em zonas de rocha porosa ou instável, onde vibrações leves causariam colapsos, os engenheiros utilizam a perfuração e detonação controlada. À primeira vista, parece uma técnica antiga, mas na prática exige uma fusão sofisticada de mecânica de rochas e química de segurança. Mas isso é apenas o começo. Por que usar explosivos perigosos em vez da automação total das máquinas? A resposta exige uma análise cuidadosa do terreno. A detonação controlada permite escavar sem destruir a integridade das formações geológicas frágeis ao redor, algo que a força bruta da máquina poderia comprometer. Levantamentos geológicos detalhados e medições sísmicas iniciam a operação para definir os limites seguros de vibração. A equipe perfura centenas de furos de 5 a 6 metros de profundidade em padrão de leque, direcionando a energia uniformemente através da rocha. Vê-se como fios e detonadores elétricos são testados quanto à resistência para prevenir vazamentos ou curtos-circuitos. Depois, fica mais complexo. Dados geológicos alimentam softwares de simulação em 3 dimensões para calcular a quantidade de carga e o tempo exato de atraso entre os pontos de explosão. Pode-se notar que a detonação segue uma sequência predefinida, graças à combinação de agentes químicos de reação rápida e lenta. Quando o sinal de alerta soa 3 vezes, o solo treme e a rocha se estilhaça exatamente conforme o projeto desenhado.
Imediatamente após o estrondo, dois dutos de ventilação de alta potência extraem gases tóxicos e a poeira densa que assenta lentamente. E isso ainda não é o limite. Cerca de 20 minutos depois, engenheiros entram para medir deformações nas paredes do túnel. A equipe limpa os detritos soltos e aplica uma camada temporária de concreto projetado para estabilizar o teto rochoso recém-exposto. Apesar das vantagens de velocidade e custo, o método exige precisão absoluta, pois erros de cálculo causariam rachaduras, vazamentos de água ou colapsos. Sensores de vibração e monitoramento em tempo real integram essa técnica às obras modernas, permitindo que ela opere ao lado das tuneladoras. O papel da detonação permanece vital e insubstituível na construção contemporânea. O túnel avança com estabilidade, pronto para a fase de acabamento final. 1,5 metros. Essa é a distância máxima que as equipes avançam a cada ciclo de escavação sob as regras deste método preciso. Quando as técnicas tradicionais de perfuração e detonação começaram a atingir seus limites físicos em zonas geológicas fracas e complexas, a indústria de túneis foi forçada a adentrar em uma nova era. O processo tornou-se mais sofisticado, seguro e adaptável do que nunca com o surgimento do método sequencial de escavação, também conhecido como novo método austríaco de tunelamento. Por que os engenheiros decidiram alterar fundamentalmente a filosofia de construção subterrânea? O método foi desenvolvido na Europa durante a década de 1960 como um ponto de virada histórico. Os especialistas aprenderam não apenas a resistir à força da natureza, mas a trabalhar em conjunto com ela, utilizando a própria resistência da rocha circundante para esculpir caminhos seguros através das montanhas. Pode-se notar como essa abordagem transforma a massa rochosa em parte integrante do sistema estrutural do túnel, em vez de depender inteiramente de suportes artificiais pesados. Cada seção escavada é imediatamente coberta com uma camada de 25 centímetros de concreto, projetado para estabilizar o teto e as paredes. À primeira vista, essa camada parece apenas um revestimento superficial, mas, na prática, ela cria um arco de carga natural entre a rocha e o concreto. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados rapidamente para distribuir o estresse físico. Mas isso é apenas o começo da estabilização. O revestimento permanente só é construído quando os dados de monitoramento confirmam que o estresse circundante atingiu o equilíbrio total. Ele utiliza concreto moldado ou projetado sob alta pressão, formando uma estrutura durável para todo o túnel. Vê-se como esse método reduz o uso de materiais de reforço em 30 a 40%, minimizando também as vibrações e o assentamento da superfície, o que é crucial perto de áreas residenciais. Depois, fica mais complexo, porque alcançar tal precisão exige monitoramento geotécnico contínuo e rigoroso. Centenas de sensores são fixados diretamente nas paredes do túnel para medir deformação, estresse e deslocamento em tempo real. A câmera desliza ao longo dos cabos de dados que transmitem todas as informações para uma sala de controle central. Engenheiros analisam as condições constantemente, ouvindo a terra e adaptando-se às menores mudanças para garantir o progresso da obra. Mais fina que um fio de cabelo. Essa é a largura de uma fissura que os sensores buscam nas paredes. Por que a perfuração cessa abruptamente nas profundezas da montanha? Aparentemente, o trabalho termina com a escavação da rocha. Mas, na prática, engenheiros entram com instrumentos, onde cada metro de concreto deve provar sua força estrutural. Pode-se notar como radares de penetração no solo varrem a estrutura recém-formada. À primeira vista, o revestimento parece uniforme, mas ultrassom de alta frequência e câmeras ópticas de 8K inspecionam cada parafuso e vedação. Vê-se como a tecnologia garante segurança impecável,
Mas isso é apenas o começo. Na sala de controle, centenas de indicadores rastreiam ventiladores a jato, sensores de fumaça e bombas de drenagem. Um sistema de energia de reserva de 10 megawatts opera sob os padrões NFP A502 e N505 e 45. Leituras de vibração são analisadas até a perfeição técnica. O túnel é então declarado pronto, concluindo o processo com resiliência. Mais de 1.500 sensores estão embutidos profundamente nas paredes de concreto ao longo dos muitos quilômetros do túnel. Porque uma estrutura maciça e imóvel exige uma rede de vigilância eletrônica tão densa e complexa? Aparentemente, o concreto armado suporta a carga passivamente sem necessidade de supervisão digital constante. Mas, sem esse monitoramento, falhas microscópicas passariam despercebidas, pois o software inteligente analisa os dados para detectar deformações estruturais de apenas 0,2 milímetros. Os sistemas registram continuamente informações vitais sobre vibração, pressão interna, níveis de umidade e quaisquer vazamentos de água. À primeira vista, a passagem dos primeiros veículos indica apenas uso rotineiro da via, mas na prática, marca o início de uma fase operacional de precisão absoluta. O centro de controle processa atualizações constantes para emitir alertas antecipados de segurança em tempo real. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como as equipes técnicas realizam a manutenção anual, seguindo um cronograma estrito, para garantir o desempenho máximo de cada dispositivo. O sistema de iluminação de 200 kW, os detectores de fumaça, os painéis de sinalização e as câmeras são inspecionados um a um. Vê-se o cuidado na limpeza e na recalibragem de cada componente para manter a imagem e os sensores perfeitos. Depois, fica mais complexo. Por isso, canais de drenagem com mais de 1,5 metro de profundidade precisam ser desobstruídos e limpos regularmente. Porque bombas potentes, capazes de mover 1.000 litros por água por minuto, são testadas rigorosamente para enfrentar cenários de chuvas pesadas. O trabalho de manutenção ocorre geralmente durante a noite. As equipes aproveitam o momento em que o fluxo de tráfego cai abaixo de 20%, minimizando as interrupções para os motoristas. A infraestrutura permanece vigilante e pronta para a jornada seguinte. Milímetros de precisão definem o alinhamento final das escavações no subsolo. O foco permanece em minimizar a interrupção para os motoristas que trafegam na superfície. Quando o primeiro feixe de luz natural corta da escuridão da galeria, ele simboliza muito mais do que a conclusão física de um projeto. Por que esse rompimento é tão significativo? Aparentemente, é apenas uma abertura na rocha bruta, mas na prática, ele valida anos de pesquisa, escavação e montagem medidas ao milímetro. À primeira vista, parece uma vitória simples, mas cada túnel é prova de resistência na busca por conquistar a natureza. Pode-se notar a geometria perfeita, onde a engenharia se impôs. É uma obra-prima da colaboração entre máquinas e dados, onde a precisão absoluta guia cada decisão. A tecnologia e a humanidade seguem transformando o mundo juntas. Essa história de evolução contínua avança silenciosamente para o futuro.